meus amores e as amoras, tudo bem com vocês? Mais uma vez o Fox Concursos cumprindo seu compromisso com os seus alunos e nós estamos aqui mesmo de casa gravando as aulas para que vocês, no meio desse turbilhão de confusão por conta do coronavírus, que vocês não fiquem sem as aulas, que vocês não fiquem sem as atualizações aqui. E inclusive o assunto hoje te interessa muito, eu tenho certeza. Porque nós vamos falar sobre os efeitos do coronavírus na economia. O aumento das contaminações levou economistas a temerem por uma recessão mundial. E hoje nessa aula eu vou explicar os passos envolvidos num eventual agravamento da crise e o que os governos podem fazer para tentar evitar o pior cenário, tá? No dia 12 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou estado de pandemia do novo coronavírus. A rápida disseminação da doença, batizada de Covid-19, tem levado pânico aos mercados financeiros, refletido em quedas consideráveis, consecutivas, inclusive nas bolsas de valores. No Brasil, apenas na semana útil do dia 9 ao dia 13 de março, o mecanismo de paralisação do pregão, o chamado Circuit Breaker, que eu já fiz uma aula sobre isso, foi acionado múltiplas vezes após passar por 3 anos sem nenhuma ativação. Ao redor do globo, economistas e organizações internacionais alertam para os riscos de forte desaceleração da economia ou até de uma recessão global. Nessa aula eu vou explicar os mecanismos que podem derrubar a atividade econômica mundial e o que os governos podem fazer para evitar isso. Então a gente vai falar primeiro sobre os primeiros efeitos sentidos. Então a Bolsa de Valores é um mercado onde se negociam ativos financeiros. Então, os investidores, os investimentos feitos na Bolsa, portanto, não têm como objetivo produzir bens ou prestar serviços para a população ou dentro de um determinado nicho. Os rendimentos dos agentes da Bolsa vêm geralmente da própria negociação de papéis, explorando a variação dos preços. A precificação das ações, por sua vez, depende da expectativa que existe sobre uma empresa e o seu desempenho no futuro. Como as percepções podem mudar muito rápido, isso abre espaço para uma grande volatilidade. Mas, além da Bolsa de Valores, há outros setores da economia que sentem os primeiros impactos do surto da doença. E isso vale para as atividades produtivas. As primeiras áreas que sentem o impacto da disseminação do coronavírus são os que envolvem diretamente viagens. Eu adoro viajar, tenho inclusive um canal, e eu estou acompanhando bem isso de perto, porque as companhias aéreas têm reduzido o número de voos, registrado quedas nas receitas, o turismo, a hotelaria também tem sofrido com a queda no movimento. Ao mesmo tempo, os setores que dependem de exportação e importação de produtos podem ter as suas atividades limitadas em decorrência de orientações de viagens, de quarentenas de cidades, enfim, de países. Assim, pode haver uma dificuldade de obter materiais que alimentem as cadeias produtivas inteiras, tá? Travando, sim, determinados setores. Agora, o que acontece com o consumo? Então, boa parte dos países onde a Covid se disseminou com mais força, eles optaram por ações de isolamento e até de quarentena. As pessoas têm sido orientadas a ficar em casa e evitar aglomerações. Economistas ouvidos pelo jornal The New York Times apontam que uma forma de detectar a gravidade da crise é ver como a doença ecoa sobre setores que não estão diretamente ligados à propagação do vírus. O exemplo usado é da barbearia. Quando as pessoas deixam de cortar o cabelo, é um sinal de que os impactos serão profundos. Esse exemplo foi dado lá no jornal The New York Times, tá? As atividades que envolvem juntar muitas pessoas estão sendo suspensas. Então, lá na Europa, jogos de futebol, são jogados com arquibancadas vazias e campeonatos inteiros foram suspensos. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, onde a NBA, que é a Liga Americana de Basquete, decidiu paralisar a temporada indefinidamente. Da mesma forma, cinemas, teatros,
né, tem cancelado sessões, o tradicional Carnaval de Veneza também deixou de acontecer esse ano, mas além das atividades que envolvem aglomerações, a orientação para ficar em casa e o isolamento dos infectados faz com que as pessoas não saiam dos seus lares para consumir. Então, atividades de lazer são limitadas e compras são reduzidas ou são adiadas. Já quem fica doente fica impossibilitado de trabalhar. Mesmo quando não há casos confirmados, inclusive existem empresas que incentivam o trabalho remoto, como nós fizemos aqui no Focus. Então, quando a pessoa fica em casa, isso pode reduzir a produção e as compras que ela faz. Então, os comércios, portanto, são afetados negativamente em função dos problemas da saúde pública. A economia fica desaquecida e menos dinheiro circula. Nós aqui em casa adotamos, inclusive, algumas medidas que está sendo aí propagada em algumas redes para você pedir comida do comércio local, mais próximo da sua casa. A gente está fazendo isso para que a economia não pare. A gente está fazendo a nossa parte também, né? Bom, o efeito para as empresas. Se diversas firmas, né, têm optado pelo trabalho em casa, que é o home office que eu estou fazendo agora, há empresas que não têm como operar sem seus funcionários presenciais. Então, quando a doença obriga as pessoas a ficarem em casa, não é possível manter o número de produção. É o que aconteceu com boa parte das fábricas chinesas, que ficaram praticamente paralisadas no primeiro momento do surto do vírus, né, do coronavírus. Ao mesmo tempo em que aponta para dificuldades produtivas e uma redução da demanda, o momento não inspira confiança para os investidores arriscarem seu dinheiro. Então, a queda do consumo também leva a uma diminuição das receitas e muitas empresas podem optar por reduzir atividades ou até mesmo fechar as portas. A falta de dinheiro entrando, inclusive, pode levar cortes de funcionários para conseguir manter o negócio aberto. Então, com a crise instalada e visível, as pessoas podem se resguardar na hora de gastar dinheiro, optando por poupar, né, em vez de comprar, ou fazendo compras melhores, né, se preparando, no caso, para cenários pessimistas em que também perdem seus empregos. O efeito negativo pode ser amplificado conforme o consumo cai e as empresas reduzem as suas atividades. Outra preocupação com relação às empresas no cenário pandêmico é o nível de endividamento. A queda das receitas coloca em xeque a capacidade das empresas, das firmas, né, de pagar e contrair novas dívidas, mesmo em um cenário de juros baixos como a gente está vivendo agora. Então, isso significa que as empresas, né, têm um risco maior de quebrar ou ter sua saúde financeira seriamente afetada. Se elas não pagarem suas dívidas, o impacto pode chegar até aos bancos, desencadeando efeitos negativos sobre o sistema financeiro. Olha a loucura, né? Bom, o que os governos podem fazer nesse cenário? Não há certeza sobre o que irá acontecer na economia com a pandemia, né, de coronavírus. Inclusive, não há garantias de que haverá uma recessão, talvez não, né? E muito menos de que o cenário que eu acabei de desenhar vai se cumprir. Então, por isso que é bom você estudar, o que você está fazendo está ótimo, né? Tá excelente. Por quê? Porque isso pode passar em breve, né? E você está estudando, está se preparando para fazer suas provas, seguir, enquanto tem muita gente que passa o dia desesperado, né? Ouvindo, por exemplo, as notícias ruins do Covid, né? Da Covid, você está estudando. Então, você está fazendo algo que é bom para você, tá? Bom, primeiro, eu quero falar que as ações de saúde pública podem controlar o vírus com rapidez, inclusive limitar medidas como quarentenas e isolamentos a um período curto de tempo. Tá? Segundo, porque os governos podem interferir na economia, tá? Então por isso que não necessariamente vai virar um caos, né? Então eles podem promover estímulos que ajudem os setores mais afetados a se recuperar. Para isso, eles podem optar por usar diferentes instrumentos que têm à disposição. Entre eles, por exemplo, a política monetária. A política monetária, que tem como protagonistas os bancos centrais, né, pelo mundo, conta com dois principais instrumentos. Então, de forma diferente, as duas ações se baseiam no aumento da quantidade de dinheiro que circula na economia.
Então, a primeira opção de política monetária é a emissão de dinheiro, o que é uma prática amplamente rejeitada entre os economistas. Se você entende um pouquinho de economia, você entende o porquê, tá? Ela costuma ter pouca efetividade no longo prazo e levar a um aumento geral nos preços. Então, impressão de dinheiro, né, imprimir dinheiro, causa inflação. Então, por isso que as pessoas não gostam, as economias não gostam. A segunda opção, inclusive essa coisa de imprimir dinheiro eu acho engraçado, porque quando eu era criança, né, e queria alguma coisa, e minha mãe falava assim, filha, mas não tem dinheiro. Ela falava assim, daí eu falava, mas então faz um cheque, né, porque eu achava que dinheiro era assim, então não é simplesmente pegar e fazer um papel, tá? Bom, a segunda opção é reduzir a taxa de juros, buscando estimular o crédito e, consequentemente, os investimentos e também o consumo. Então, basicamente, a ideia é que, com o custo menor dos empréstimos, as pessoas vão tomar mais dinheiro nos bancos e usá-las para compras, para negócios, enfim. Em 2020, porém, a opção por reduzir as taxas de juros está limitada em muitos lugares do mundo. Isso porque há países onde os juros estão baixos ou até zerados e negativos. Assim, há pouco ou quase nenhum espaço para cortes substantivos nos juros. É o que os economistas chamam de armadilha da liquidez. Se caso você ler um texto sobre isso, é sobre isso que estão falando. A outra ferramenta é a política fiscal. No dia 9 de março, o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, emitiu uma nota recomendando ações de estímulo para ajudar diferentes agentes da economia. Então, as ações incluem aumento de gastos no setor da saúde para aumentar a capacidade de atendimento. A nota também fala em aumento de empréstimos públicos aos bancos, né? Isso para quê? Para amortecer eventuais impactos sobre o sistema financeiro. Além disso, são mencionados subsídios e transferências para as empresas com quedas nas receitas, né? Aí cortes e suspensões no recolhimento de impostos e inclusive aumentos temporários no seguro-desemprego. Ações de aumento de gastos do governo compõem opções fiscais que já têm sido colocadas em prática em vários países afetados pelo coronavírus, tá? Então, se você observar aí, você vai ver que lerá, né, nas notícias que alguns países estão adotando essa meta, né, esse objetivo. Então, entre os países que optaram por estímulos fiscais estão a Itália, o Reino Unido e a Austrália. Mas, Carla, e o caso brasileiro? Bom, enquanto no mundo há países que cortam juros, aumentam os gastos públicos, né? No Brasil, o governo tem reforçado a sua priorização de reformas, que essas reformas vão causar alívios nos gastos do governo, tá? Então, a aposta da equipe do ministro da Economia, o Paulo Guedes, é que equilibrando as contas públicas, o governo irá sinalizar um esforço de melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Então, por essa lógica, isso aumentaria a confiança dos investidores. Lembra que eu falei da Bolsa de Valores antes? Então, ele aumentaria a confiança dos investidores que se sentiriam mais dispostos a colocar dinheiro no Brasil e apostar em negócios de longo prazo e manter os recursos em solo brasileiro. Alguns economistas também apontam que a eventual aprovação das reformas poderia aliviar as contas do governo e abrir espaço para um aumento do investimento público. A ação fiscal no Brasil estava também limitada pela regra do teto de gastos, tá? Resumidamente, o teto limita os gastos reais, né? Aí ajustados pela inflação, a um nível pré-determinado. Então, isso significa que em um ano, os gastos do governo não podem ser superiores ao que um ano anterior, tá? Essa regra, ela entrou em vigor em 2017 e tem validade de 20 anos. Foi super comentado nessa época aí, em 2017. Bom, o teto limita o total de gastos do governo sem distinguir as despesas obrigatórias, né, que inclui ali salários, previdências e também as despesas discricionárias, que inclui investimentos. Então, a margem de manobra do governo para pagar as contas e projetos, portanto, é pequena e vem caindo a cada ano. Com o decreto de calamidade pública, que foi o tema da nossa aula da semana passada, o governo tem um pouco mais de flexibilidade para gastar, mas nós sabemos que o Brasil não tem muito dinheiro para gastar, né? Bom, o que mais que o governo brasileiro tem feito? A primeira reação do governo diante da chegada ao Brasil da Covid-19, né, essa doença causada pelo coronavírus, foi de reforçar a necessidade de aprovação, então, das reformas, dos gastos do governo, tá? Então, essa aí eu acho que já ficou claro para você.
Mas o que mais que o governo brasileiro tá fazendo, né? Com o crescente debate sobre o papel do governo e a cobrança por ação, acabou colocando pressão na equipe econômica que divulgou as primeiras medidas na sexta-feira do dia 13 de março. Aí eles fizeram um novo anúncio na segunda-feira, no dia 16 de março. Ao todo, o pacote anunciado é de 147,3 bilhões de reais que serão injetados em 3 meses na economia brasileira. Mas, Carla, e as ações na área da saúde? O governo editou uma medida provisória para liberar 5,1 bilhões de reais para a saúde, que é o setor que combate a disseminação do novo coronavírus e que dá suporte sanitário às pessoas. A maioria dos recursos, que são aí 4,8 bilhões de reais, vai diretamente para a pasta da saúde, que é comandada pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, e o restante irá para hospitais vinculados ao Ministério da Educação, como os hospitais de universidades federais, por exemplo, né, os hospitais universitários. No dia 16 de março, a equipe econômica também anunciou outros 4,5 bilhões de reais ao Sistema Único de Saúde, né, o SUS, vindos do fundo do DPVAT, que é aquele seguro obrigatório, né, por danos pessoais causados por veículos, enfim, né, enfim, já sabe, né? Bom, além disso, foi anunciada a suspensão da cobrança de alíquotas de importação para produtos médicos e hospitalares até o fim de 2020. Então, a medida será acompanhada de uma desoneração temporária dos IPIs, que é aquele imposto sobre produtos industrializados, né, para produtos usados no combate à Covid-19. Quais são outras ações do governo? Bom, além do aporte à saúde, o governo também tem agido para apoiar empresas e consumidores que irão sofrer os impactos econômicos da pandemia. Então, um dos grupos-alvo das ações do governo são os que recebem benefícios previdenciários. Guedes adiantou que haverá antecipação para abril de metade do 13º salário dos aposentados e também dos pensionistas, né, do INSS, né, Instituto Nacional de Seguro Social. Então, outra metade será antecipada para maio. Então, o total liberado nesses 2 meses será de 46 bilhões de reais. O governo também anunciou que os bancos públicos irão agir para garantir, via crédito, que haja dinheiro suficiente circulando na economia. Então, a Caixa Econômica Federal, por exemplo, deve colocar 75 bilhões de reais à disposição, com 40 bilhões de reais sendo destinados ao capital de giro das empresas, né? E 30 bilhões de reais serão usados para comprar linhas de crédito dos bancos pequenos e dos médios. O Banco do Brasil e o BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, também deve tomar medidas nesse sentido. Então, o governo também irá transferir 21,5 bilhões de reais das contas dos beneficiários do PIS/PASEP, que é aquele programa de integração social e programa de formação de patrimônio do servidor público, que são semelhantes e costumam ser tratados conjuntamente. Também há o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, permitindo o saque pela população. Além disso, o abono salarial será antecipado para junho, liberando outros 12,8 bilhões de reais para a economia. Tá vendo que tem dinheiro circulando, vai acontecer, tá? Também o programa social, conhecido como Bolsa Família, também será ampliado, recebendo um aporte de 3,1 bilhões de reais. A ideia é de que 1 milhão de beneficiários sejam incluídos no programa, que sofre com o aumento das filas desde 2019. Por fim, o governo avalia pacotes específicos de crédito para os setores e indústrias mais afetados pela crise, como o turismo e a construção civil, e também uma ação de socorro para as companhias aéreas que têm sofrido com a queda da procura, né, pelos serviços. Até a noite do dia 16 de março agora de 2020, essas medidas ainda não haviam sido anunciadas oficialmente, mas elas aconteceram. Então, as medidas para apoiar o emprego, o que o governo está fazendo? Uma das frentes do pacote de medidas anunciadas pelo governo no dia 16 de março é a de atuação para conter os efeitos negativos da crise sobre o emprego. Então, ao todo, essa frente reunirá 59,4 bilhões de reais em esforços do governo federal. A maior parte desses recursos virá na forma de adiamento do pagamento
do FGTS pelas empresas. A expectativa é que a medida, que terá duração de 3 meses, alivie 30 bilhões ao todo, né, aí o caixa das firmas brasileiras. Além disso, o Simples Nacional, que é aquele imposto voltado a pequenas empresas e que unifica a cobrança de impostos federais, estaduais e municipais, também terá funcionamento alterado temporariamente. Então, a parcela que cabe à União também terá recolhimento adiado em 3 meses, gerando um alívio de 22,2 bilhões para micro e pequenas empresas brasileiras. É número, né, gente? Eu sei. Você não precisa decorar isso não, tá, gente? Mas só para você saber. Bom, o papel do Banco Central. O Banco Central é outro órgão do governo federal que está agindo no momento de crise em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Ainda no dia 16 de março, o Conselho Monetário Nacional, né, do Banco Central, formado pelo ministro da Economia, pelo presidente do Banco Central e pelo secretário da Fazenda, aprovou medidas para facilitar a renegociação de empréstimos de famílias e empresas. A decisão deve beneficiar aquelas pessoas e firmas que não são inadimplentes e que apresentam uma capacidade financeira boa. Ao todo, um montante de 3,2 trilhões de reais em crédito poderá ser renegociado. Ao mesmo tempo, o Banco Central expandiu a capacidade dos bancos para manter o fluxo de crédito e renegociar as dívidas. A expectativa é que a capacidade de concessão de créditos do sistema financeiro brasileiro aumente 637 bilhões com a medida. Vixe! Bom, e como estão as ações nos outros países, né? Se você tiver que fazer uma redação, fazer uma comparação aí, tá? Em meio ao avanço do coronavírus pelo mundo, diferentes governos têm reagido com diferentes estratégias. Então, por exemplo, na Itália, o poder público já ampliou os recursos repassados à saúde, atrasou e suspendeu o recolhimento de impostos e também prometeu apoio às empresas mais afetadas pela queda do consumo. Na Austrália, a Austrália também preparou um pacote fiscal de mais de 11 bilhões de dólares. Então, o dinheiro será destinado a subsídios a empresas, a transferências aí a pessoas de baixa renda, com o objetivo de proteger mesmo os empregos da população mais pobre. E, além disso, a autoridade monetária cortou os juros para tentar conter a economia aquecida. Os Estados Unidos também decidiram agir, principalmente por meio do Federal Reserve, né, que é o Banco Central americano. A autoridade monetária dos Estados Unidos cortou a taxa de juros em um ponto percentual, indo da faixa de 1% a 1,5% para 0 a 0,25%. A medida feita de forma emergencial foi vista como agressiva. Tá? Além disso, o Banco Central americano anunciou a injeção de 700 bilhões de dólares na economia por meio de compra de títulos. Então, a ideia é que mais dinheiro circulando ocorra um impulso positivo na economia dos Estados Unidos. Bom, e já que nós estamos falando de outros países, nós teremos que falar, já estamos falando inclusive dos Estados Unidos, né? Eu tenho que falar sobre o pacote trilionário dos Estados Unidos para combater a crise do coronavírus, tá? Porque os senadores chegaram a um acordo de injetar 2 trilhões na economia americana. Gente, medidas incluem transferência de renda para famílias e aumento dos benefícios para os desempregados. Os senadores dos partidos republicano e democrata e os membros da equipe do presidente americano, que você conhece muito bem, que é o Donald Trump, chegaram a um acordo nas primeiras horas do dia 25 de março para lançar o maior pacote de estímulos econômicos da história dos Estados Unidos. Tá? Então, o valor total é consideravelmente maior do que o esforço que foi feito lá em 2009, quando o governo injetou aproximadamente 800 bilhões na economia, 800 bilhões de dólares, né, na economia, durante a crise financeira que ocorreu nesse ano. Então, no câmbio atual, o montante apresentado em 2020 pelo governo americano é maior que o PIB brasileiro, tá, em 2019, que foi de 7,3 trilhões de reais. Para você ter uma ideia, 2 trilhões de dólares é o tamanho do pacote de estímulos acordados no Congresso americano para enfrentar a crise do coronavírus. Pela cotação do dólar do dia 25 de março de 2020, esse valor equivale a 10,14 trilhões de reais. A expectativa do governo americano
é de que a medida tem efeitos consideráveis, gerando mais de 4 trilhões de dólares em atividade econômica. E o pacote tem diversas vertentes de atuação, que agora eu vou destrinchar um pouco para você, tá? O que está no pacote? Tá? Então, o pacote, cujo texto ainda não havia sido finalizado e apresentado na manhã da quarta-feira, né, que tem como objetivo ajudar empresas e famílias, e o sistema de saúde, e os governos locais, durante a crise decorrente da pandemia do novo coronavírus. Segundo a agência de notícia Reuters, tá, cerca de 500 bilhões seriam destinados a milhões de famílias americanas. Seriam transferidos 1,200 dólares, né, para a família, com adicionais de 500 dólares por filho. Então, o limite beneficiário seria de até 3 mil dólares. O jornal The New York Times afirmou que o principal alvo da medida seriam as famílias de baixa renda, com rendimentos de até 99 mil dólares, né, por ano, tá? Nossa, gente, que sonho, né? Baixa renda nos Estados Unidos ganha 99 mil dólares. Bom, outros 250 bilhões de dólares seriam usados para ampliar os benefícios aos desempregados. Então, uma mudança de regras passaria a abrigar profissionais autônomos nos programas, por exemplo, motoristas de aplicativo, trabalhadores freelancers, né, por exemplo, eles entram na lista desses beneficiários. A ideia é que o tempo de duração do seguro-desemprego seja estendido em 13 semanas. Nos Estados Unidos, o valor é semanal, tá? E a maioria dos estados dura mais ou menos 26 semanas. Então, serão acrescidos 13 semanas. Então, o valor semanal do benefício também seria elevado em 600 dólares durante 4 meses. Os governos locais também estão abarcados nas medidas, recebendo aportes de cerca de 150 bilhões de dólares no combate à pandemia, no que configura uma mudança no discurso do Trump. Porque no dia 16 de março de 2020, o presidente havia orientado os governadores a buscarem equipamento médico por conta própria. E agora o discurso mudou. Bom, com relação à saúde e às pequenas empresas. Para as pequenas empresas, a ideia é criar programas de crédito com condições favoráveis e que estimulem a manutenção de postos de trabalho. Então, serão injetados 350 bilhões de dólares, tá, nesses negócios na forma de empréstimos. Então, as empresas que mantiverem os seus funcionários na folha de pagamentos durante a crise poderão ter as dívidas com o governo perdoadas. Ó, isso é medida full, né? Bom, e é de um país capitalista, inclusive. Bom, a ideia dessa medida é garantir liquidez das empresas menores, mantendo aí dinheiro circulando por meio de empréstimos com bons termos. Ao mesmo tempo, o governo incentiva a manutenção de empregos, garantindo que as pessoas tenham renda e consigam se manter durante o período de dificuldades de crise. Então, nos Estados Unidos, os pequenos negócios são responsáveis por cerca de metade dos postos de emprego na economia americana. Então, é realmente muito importante manter a saúde dessas empresas. Então, além das pequenas empresas, o sistema de saúde também é um dos alvos mais importantes do auxílio do governo. De acordo com o líder da minoria democrata, serão mais de 100 bilhões de dólares destinados a hospitais e sistemas de saúde pelos Estados Unidos, né? Então, aí no território. Além disso, outros bilhões de dólares seriam usados para comprar material médico e também material hospitalar e também para ampliar o equipamento usado em testes de detecção do novo coronavírus. De novo, a agência Reuters fala em um montante de 150 bilhões de dólares indo para a saúde ao todo. Mas claro que nós tivemos ali negociações no Senado, né? Porque o pacote ainda prevê a criação de um fundo de 500 bilhões de dólares junto ao Federal Reserve, né, que eu já falei que é o Banco Central Americano, para ajudar as empresas afetadas pela crise. Então, o total disso aí são 75 bilhões de dólares que teriam que ir para os setores específicos mais atingidos, como o de transporte, o setor aéreo e o setor de hotelaria. De todos os pontos do pacote,
O socorro às grandes empresas foi onde os parlamentares mais tiveram dificuldades de chegar a um acordo, tá? Isso porque a crise de 2008 veio à tona, né? Eles lembraram daquilo. Então, tanto senadores republicanos como os democratas afirmaram que o pacote feito para ajudar as empresas à época beneficiou corporações sem contrapartidas para os trabalhadores e para as famílias americanas. Então isso veio o que a gente observa, que a pressão vinda principalmente do lado democrata da mesa levou à criação de uma comissão de representantes para fiscalizar o fundo, desse fundo, né, de 500 bilhões de dólares né, que foram ali os empréstimos feitos. Além disso, os democratas conseguiram incluir uma cláusula para que nenhum membro do governo possa receber auxílio pelo fundo. Então isso inclui os empreendimentos do presidente do país, que é o empresário Donald Trump, né, gente? Então ele não pode se beneficiar disso. Bom, incluídas as exigências dos opositores do governo, o líder da maioria republicana no Senado anunciou a finalização das negociações no dia 25 de março. Então a ideia é que o pacote seja aí aprovado rapidamente no Congresso americano. O primeiro texto passará pelo Senado, depois aí pela Câmara, antes de ir para a sanção do presidente Trump. Beleza? Bom, eu espero que a minha explicação tenha sido, apesar de muitos números, enfim, que você tenha entendido como os governos estão agindo. Basicamente, eles estão injetando dinheiro na economia, cortando impostos, fazendo concessões, liberando algumas coisas que liberaria no final do ano, enfim, tá? Para também fechar aqui o que a gente está conversando, apesar do medo que a gente está vivendo agora, meu Deus, será que eu terei meu emprego? Será que eu vou ganhar conta, né? Enfim, ou terei dinheiro? Gente, olha, quem pode trabalhar em casa, fique em casa. Faça a sua parte de como eu falei, continuar consumindo de uma forma natural, tá? A gente vai tentar passar por tudo isso juntos. Você que é aluno, presta atenção no que eu vou falar, tá? Você que é aluno, esse é o momento de você estudar, tá? A gente sempre tem aquela desculpa assim, porque eu também sou aluna, tá? Eu sou professora, mas eu também sou aluna. Então, assim, mas é que eu não tenho tempo pra fazer. Então, esse é o momento do seu tempo. Mas eu não tenho cabeça. Gente, para de ficar vendo coisas desastrosas. Você liga a TV, é desastre, você vê a internet, é desastre. Então, leia, sim, as notícias, claro, né? Uma vez por dia. Mas não fica o dia inteiro fuçando essas coisas. Entra nas suas videoaulas, tira o atraso, faça a redação, estude raciocínio lógico, estude português, enfim, atualidades, vai estudar, tá? Aproveita esse momento para você se preparar para sua prova, porque as provas elas vão acontecer. Apesar de algumas terem sido adiadas, elas não foram canceladas. Ou seja, isso é mais um momento que você tem para se preparar. Então corra, aproveita esse tempo, seja inteligente, pelo amor de Deus, tá? Nós aqui do Focus Concursos estamos com você, a gente continua dando suporte, as aulas estão disponíveis, a gente atualiza as aulas, tá tudo normal, gente, pra gente, tá? Com as nossas adaptações, vocês estão tendo todo o apoio possível, aproveita isso pra você, tá bom? Então é isso. Depois a bronca da prof, né? Mas enfim, gente, então um grande beijo pra vocês. Eu espero vocês na próxima segunda-feira, que a gente possa aqui bater um papo e talvez falar de algumas coisas melhores de novo, tá bom? Então um grande beijo e até a próxima.